Paz do Senhor, igreja. Pode tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, amados. Em todo tempo, Ele é bom. Passando por dificuldade, Ele é bom. Passando por luta, continua sendo bom. Está passando pelo vale, ainda é bom. Aleluia. Pastor, eu sou mau, mas Ele é bom e te faz bom. Aleluia. Glória a Deus. Teve um louvor que as meninas louvaram sobre o medo, né? O refrão é o medo, né? O pastor Daniel até comentou que muitas pessoas nos dias de hoje estão ficando atormentadas, né, pastor Daniel? Pelos anseios da vida, pela luta, pela correria. Deixa eu te falar uma coisa, olha para Jesus. Se está enfermo, olha para Jesus. Ele levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. Está passando por luta, por prova financeira, a Bíblia diz que Ele se fez pobre para que você fosse rico. Aleluia. E riqueza não tem nada a ver com dinheiro. A pessoa às vezes ganha pouca coisa, um salário mínimo, um pouco mais, mas ele se sente a mais abençoada criatura desta terra, porque a dádiva do Senhor o alcançou. Temos que olhar para Jesus. Aleluia. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Shalom, Ele é a paz. Aleluia. Jesus disse: eu vos dou a minha paz eu vos dou, mas não vos dou como o mundo a dá. Ele é o Shalom, a paz verdadeira. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele se fez maldito para que você fosse abençoado. Ele se fez pecador para que você fosse remido e lavado no sangue dele, isento de todos os pecados. Aleluia. O pecado traz o medo, mas a graça tira esse medo. Aleluia. O pecado traz assombrações, né, como diz o mundo, mas a graça, ela te dá a paz, no nome de Jesus. O pecado traz enfermidade, mas a graça te dá a cura. O pecado gera condenação eterna, mas a graça te dá a glória eterna. Aleluia. Deus é bom, amados. E eu também me compadeci daquela família que perdeu um menino. Nossa, misericórdia. Eu vi a notícia, eu vi os detalhes do como foi. Eu fiquei... A Bíblia diz: chorais com os que choram. Eu senti aquele choro daquele pai. Aleluia. Mas Deus vai confortar aquela mãe, aquele pai, aquela pessoa que estava no carro, no veículo, não teve culpa nenhuma. Felizmente foi um acidente. Todo mundo ali perdeu. Mas a graça vai alcançar essas vidas no nome de Jesus Cristo. Aleluia. E no Hebreus 12, não é o tema que eu vou pregar, mas eu quero só ler aqui, que eu estava meditando nessa palavra enquanto o culto transcorria. Diz assim: portanto, nós que também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço da vida, embaraço das coisas deste mundo, e deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, o pecado que bate a porta todo dia, o pecado que acusa, o pecado que está muito perto. E Paulo diz, eu creio que foi Paulo que escreveu Hebreus, não tem uma precisão do autor, mas ele diz:
deixando todo pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. E a Bíblia diz que Ele intercede por mim, Ele intercede por esta igreja, Ele intercede pela sua família, Ele intercede por todos os pais desta terra, Ele intercede por aquele pai que perdeu o filho, aleluia, intercede por uma mãe que chora por um filho que está nas drogas, ou às vezes até morto, aleluia. Mas nós temos que olhar para Jesus. Qualquer tipo de problema, nós temos que ter essa consciência. Deixa eu olhar para Jesus. Às vezes as lutas, as coisas que Paulo aqui diz que de tão de perto nos rodeia, às vezes faz nós nos esquecermos de onde nós saímos. E nós saímos de Cristo. Aleluia. Ele nos comprou. Nós somos pertencentes a Ele por propriedade, porque Ele nos comprou, pagou a Deus. E a Bíblia fala que a ira de Deus foi apagada por causa do sacrifício de Jesus. O pecado traz a ira de Deus, o pecado traz divisão, mas Deus nos reatou, Jesus nos reatou através do sacrifício de Cristo. É o amor incondicional de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus no Getsêmani estava chorando, estava sofrendo, sangrava, suor parecia sangue, suava sangue na verdade. Imagino ele pensando em todos os pecados da humanidade que estaria sobre os seus ombros, sobre aquele corpo físico a qual ele estava. Aleluia. A Bíblia fala que quando Jesus estava na cruz, houve ali um silêncio. Deus não se apresentou a Jesus: Pai, por que me abandonaste? Mas Deus não podia fazer nada, porque todos os pecados estavam nele. Deus não tem comunhão com o pecado, mas estava sobre o seu Filho Jesus. Aleluia. Estava sendo realizado ali um projeto de salvação para as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus, que aqui está uma igreja que olha para Jesus, que olha para Jesus. Aleluia. Fiquei feliz de ver o Lucas aqui. Ô Lucas, aleluia. Irmã Rosana, Deus abençoe. Quanto tempo, hein? Lá atrás, irmão, em nome de Jesus, está aqui firme. Que alegria vê-lo na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é bom, amados. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está, deixa eu ver aqui, Mateus, até perdi, que eu marquei, eu fui abrindo em Hebreus e perdi onde que era aqui. Mateus, misericórdia, cadê essa palavra? Onde Jesus fala da parábola do semeador. Tira essa palavra. Está aqui. Mateus 13. Eu falei Hebreus e eu citei o nome do irmão Lucas aqui. Estou falando Lucas, Hebreus aqui é Mateus. Mateus 13. Aleluia. 13 do 1. Deixa eu ver. É isso. Hebreus 13 do capítulo 1 em diante. Do 1 ao 9. Diz assim: tendo Jesus... Só um minutinho, irmãos. Perdão. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes
de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu pelo caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde se havia terra bastante, em pedregais, e onde não havia terra bastante, melhor dizendo. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em uma boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. Amados, é uma parábola que eu gosto muito, dessa palavra da semeadura, da semente, né, do semeador, que tem muito a ver nos dias de hoje, quando se ouve a palavra em um culto, se ouve a palavra no ensino, numa escola bíblica dominical, se ouve a palavra através de um pastor, de um pregador, de um mestre, de um professor. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O que significa? Que a palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito. A palavra de Deus, se na palavra de Deus fala que eu serei abençoado e sou abençoado, por qual motivo às vezes eu não sou abençoado? Se a palavra de Deus diz que eu tomo posse da cura através da fé, por qual motivo eu não sou curado? Se a palavra de Deus diz que crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, eu e minha casa, porque talvez as pessoas, meus parentes não são salvos, Jesus não alcançou. Então a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é um manual do proprietário, o manual do fabricante, melhor dizendo. Deus, ele deu um instrumento de fé, de concordância, para que eu e você meditássemos na palavra, para que essa palavra nos trouxesse vida, e vida com abundância. Então, a palavra, ela é pregada. Todos os cultos aqui, a MPK, a palavra é pregada. Ela é pregada também em ensinos, também na internet, por meios midiáticos. Isso é bom, isso é bênção. Há aqueles que criticam que não, tem que esse negócio é tete a tete. Na pandemia não tinha jeito de fazer isso. E os homens e mulheres de Deus, os servos do Senhor, pregaram a palavra através dos recursos ali proporcionados. E por que às vezes o povo não toma posse da bênção, não toma posse? Porque essa parábola, ela vem de encontro a nos dar um entendimento de o que acontece no mundo espiritual, o que acontece quando se não há um cumprimento, não há uma eficácia da palavra. Não é porque a palavra é ineficaz, é porque quem ouviu a palavra não entendeu o propósito e não praticou aquilo que a palavra diz. Ou seja, ele às vezes ouve o Logos e não se atenta para o rema. Deixa eu explicar. Logos é uma palavra escrita como qualquer outra palavra. Você lê a história da Bíblia, a história, enfim, os preceitos, mas há um momento que ela se transforma em uma rema, ou seja, ela se transforma viva, ela salta aos seus olhos. Não adianta a gente dizer que eu li a Bíblia inteira. Pode ler, não tem problema. Louvado seja Deus para quem tem esse costume, que tem essa incumbência. Mas às vezes você lê o mesmo capítulo várias vezes, mas vai chegar um dia que aquele capítulo, aquele versículo, aquele pedaço, aquela perícope vai se transformar em uma rema e você vai
glorificar a Deus, porque ali se transformou uma palavra viva e ela vai se transformar em eficácia para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Quantas pessoas às vezes vêm na igreja, ouvem a palavra, não se decide por Cristo. Vem um batismo, outro batismo, terceiro batismo, passa batismo, não se decide em descer as águas, tem discipulado para aprender o que significa aquilo, mas não se decide em descer as águas. O que significa isso? Porque a palavra ainda não, a rema, ele não ouviu a rema. E aqui nessa palavra, no último versículo diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pastor Daniel trouxe um estudo, acho que 2 sexta passada, a respeito de ouvir e escutar, né, Pastor Daniel? Então às vezes a pessoa escuta, mas não ouve. E se ela não ouvir, como é que a palavra vai saltar aos olhos dessa pessoa? A Bíblia fala lá em Romanos 10, deixa eu ler aqui. Romanos 10, vamos ler lá, Romanos 10. Louvado seja Deus. Deixa eu ver, onde que é? 10. Versículo... Não. Deixa eu ver aqui. Versículo 11, ou 13, 12 em diante. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí em 14 diz: como, pois, invocarão aquele que não creram? Como, pois, invocarão aquele que não creram? Para invocar a bênção, para a palavra rema saltar aos olhos, tem que crer. E aí Paulo continua dizendo, versículo 14, e como crerão naquele que não ouviram, não escutaram, ouviram, precisa ouvir, em quem não ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue? Quem pregue tem, a MPK tem, Pastor Daniel, agora precisa ouvir, para crer, para invocar o nome do Senhor, para as dádivas, para a eficácia da palavra, no nome de Jesus, aleluia. Vamos voltar lá para Mateus, aleluia, Mateus 13, versículo 4, diz que a semente, ela caiu pelo caminho. Os discípulos não entenderam essa parábola, quando Jesus proferiu essa parábola. Como é esse negócio de parábola? Como é esse negócio de semente, de semeador? Eles não entenderam. E aí, nos versículos adiante, Jesus ele traz a resposta para os discípulos. No versículo 19, diz assim, ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Veio o maligno, não entendendo, discernimento. O pastor Daniel já ensinou. Ao ler a Bíblia, ao ouvir a palavra, é sempre estar em comunhão, pedir para o Espírito Santo, dar graça, dar revelação, para que essa rema venha saltar aos olhos. Porque estar parado, sentado, ouvindo o pregador pregar uma palavra que de repente você já ouviu outros pregadores vão pregar, você já até leu a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, você já até participou até de ensino em escola bíblica, em cultos de ensino, mas essa palavra não se tornou uma rema, uma revelação, uma viva em sua vida, porque o diabo roubou e ela ficou pelo caminho. Aleluia. No versículo 5, diz assim, que outra parte caiu em pedregais. E no versículo 20, Jesus dá a resposta. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ouviu a palavra, ouviu com alegria. Mas, tem sempre um mas aqui.
mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. Aleluia. Ou seja, vem as coisas da vida, vem o medo, que como foi louvado hoje aqui no louvor, vem o medo, e aí essa palavra ela vai perdendo força. Ela vai perdendo força. Eu vim para o culto, aí você diz no final do culto, cumprimento o irmão, Pai do Senhor, meu irmão, shalom, aleluia. Aí o que acontece? Não, eu tomei posse da palavra. Aí chega em casa, os problemas estão todos lá. Aí chega no outro dia, ainda os problemas estão lá. Aí vem o sufoco, aí o diabo aproveita dessa situação, arranca aquela palavra, e ela não se transforma em rema na sua vida. Ela não se transforma em bênção na sua vida. A palavra é bênção, ela é sempre bênção. Mas depende de onde a semente está sendo plantada. Aleluia. Qual que é a situação? Qual que é o terreno que está sendo plantado? A palavra é única e igual. A palavra de Deus aqui nessa parábola diz que a palavra de Deus é a semente. Então a semente ela não muda. O que muda é onde que a semente é plantada, pastor Paulo. A semente não muda. A palavra não muda. A palavra é imutável. Aleluia. Jesus no deserto sendo tentado, o diabo viu que ele estava ali nos últimos dias do seu propósito, com fome. O tentador disse: olha, se você é o filho de Deus, peça para que essas pedras se transformem em pães para você se alimentar. Jesus também usando a palavra diz: ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o alimento, a palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. No versículo 7 diz que uma outra parte da semente caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram-na. Aleluia. E no versículo 22, Jesus dá a resposta. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aleluia. A palavra tem que ser soberana na sua vida. A palavra tem que ser soberana, ela tem que ser o meu propósito principal. Até porque o Jesus, ele é a palavra. Ele é a palavra. Quando a gente fala a palavra, dá a impressão que eu estou pondo a Bíblia acima de Deus, acima de Jesus. Não, Jesus é a palavra. Se eu falo que a palavra é o principal na minha vida, eu estou dizendo, Jesus é o principal na minha vida. Ele é o verbo que se tornou carne, é um verbo encarnado. Aleluia. Jesus disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega. A palavra. Aleluia. A palavra. Aleluia. A palavra dita. A palavra que confessa. A palavra que eu confesso a Deus. É importante confessar, amado, a palavra. Porque você tem a palavra, mas tem que confessá-la. A palavra diz que eu sou mais que vitorioso. Eu sou mais que vencedor em todas as coisas. A palavra diz que 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A palavra diz isso. Eu tenho que confessar a palavra de Deus. Todos os momentos, amado. Confessar, falar, verbalizar aquilo que eu tenho no coração. Aleluia. Aleluia. Lá em Hebreus mesmo, onde nós lemos, deixa eu voltar lá. Hebreus não, Romanos, aliás. Romanos 10, aleluia, diz assim, ó, versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, e no teu coração, esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então essa salvação, até a dádiva, que é a salvação, a graça, que o favor que nós não merecíamos, mas Jesus nos deu, Deus nos deu. A confissão, preciso confessar para que haja salvação. Eu preciso confessar, aleluia. E aí ainda continua, visto que com o coração
Eu creio que para a justiça. Com o coração eu creio para a justiça, ou seja, eu sou justo diante de Deus, porque outrora eu não era justo diante de Deus, mas Cristo me fez justo diante de Deus. Aleluia. Cristo, aleluia, onde eu parei? Para a justiça. E com a boca se faz confissão para salvação. Então eu preciso confessar as dádivas de Deus. Eu preciso confessar que Cristo é o meu Senhor a todos os momentos. Não é só dentro da igreja. A hora que o pastor pede quem é filho de Deus, aí você, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, eu sou filho de Deus, aleluia. Eu preciso confessar todos os dias. Eu preciso confessar no meu trabalho que eu sou filho de Deus e sou salvo. Eu preciso confessar na minha vizinhança. Eu preciso confessar nos meus afazeres. Confessar com a boca. Aleluia. Verbalizar. Aleluia. Tem pessoa que trabalha com crente, mas nem sabe que ele é crente, porque não confessa. Não confessa para a justiça. Não confessa para a salvação. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos voltar lá para Mateus. E finalizando aqui, 13:8 diz que outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outro a 30. E no versículo de número 23, Jesus dá a resposta para os discípulos: olha, mas os que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra, e essa dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Aleluia. Produz frutos. Aleluia. A palavra dá frutos, mas não por si só. Ela precisa de uma terra. Aleluia. Ela precisa de uma terra. A terra é aquela terra que confessou a Jesus para a salvação e para a justiça de Deus. Essa é a terra que dá fruto. A que confessa lá de Romanos 10, se confessa para a justiça e para a salvação. Aleluia. Essa terra, ela dá muitos frutos. Para que o pecado não abunde mais em sua vida. Para que o pecado não tenha mais força em sua vida. Aleluia. Pode até pecar, mas você é justo diante de Deus. Se confessa para a justiça. Aleluia. Louvado seja Deus. E essa justiça, amado, ela está empírica dentro dos nossos corações, das nossas vidas. Mas precisa o quê? De confessar. Precisamos de entender que somos uma terra boa. Aquela que confessa as dádivas de Deus. E aí a palavra de Deus, ela vai ser eficaz. Aí a palavra de Deus vai começar a gerar frutos em uma terra boa. Essa semente, ela vai germinar nessa terra. E a semente, ela vai germinar. E essa semente, ela vai produzir uma árvore muito grande. E essa árvore vai começar a gerar frutos. Aleluia. Frutos para a vida eterna. Frutos para a justiça de Deus. Frutos para a justiça de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que outrora nós éramos desgarrados. A Bíblia diz que outrora nós éramos, o pecado nos fazia separados de Deus. Nós éramos separados de Deus. Mas Cristo, ele veio para implantar o que? A justiça de Deus. A justiça de Deus. Então o diabo, ele não tem poder de dizer para você: ó, você é fracassado, você é derrotado, você é doente, você é tudo aquilo de ruim que ele pode confessar para a tua vida. Aí você vai confessar a palavra de Deus. Não, Satanás do inferno, eu sou justiça de Deus na terra. Eu me faço justo. As bênçãos do Senhor, ela me alcançou. As bênçãos de Abraão lá na promessa, ela me alcançou por causa da justiça de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Muitos pensam que as bênçãos de Abraão é só para o judeu. Não, amado. As bênçãos de Abraão que Deus prometeu a Abraão, ela se achega à igreja através de Cristo, porque Cristo se fez justiça. Cristo, ele é o herdeiro da promessa que foi feita a Abraão. Aleluia. E por isso nós somos herdeiros dessa promessa.
Aleluia. Em Cristo Jesus. Amém, amados? Que essa palavra, no nome de Jesus, ela vai de encontro a uma terra boa nessa noite. Em nome de Jesus. Eu quero dizer uma palavra para você que assiste no YouTube, no canal da igreja. Pega com fé essa palavra. Não seja essa semente que está sendo ali plantada agora, jogada em pedregais ou em espinhos, lugar que não vai dar fruto, mas a semente ela vai germinar numa terra boa, numa terra frutífera, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados? Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Põe a mão no teu coração. Diga assim: eu sou justiça de Deus em Cristo. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja, que ouviu, Senhor, a palavra, a semente, ó Deus. A semente foi, meu Pai, lançada, meu Pai, mas eu creio que essa semente não foi lançada em espinhos, não foi lançada em pedregais, não foi lançada em lugar que sufoca a semente, ó Deus, mas eu creio, ó Deus, que essa semente foi lançada em uma terra boa, e ela dará fruto por 100, por 60, por 30, ó Deus, e muitos frutos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que essa semente, ó Deus, ela venha perpetuar, Senhor, não só no culto hoje à noite, mas durante toda a semana, durante todo o mês, todo o ano, ó Deus, enquanto essa palavra for eficaz e eficiente nessa terra, meu Pai, que é uma terra boa, em nome de Jesus. E você aplauda Jesus bem forte. Amém e amém. Glória a Deus.